Na nossa última conversa do ano, a gente tem aqui um assunto para tratar com você, que é Donald Trump, mas eu queria aproveitar, Jamil, já que eu pedi um ponto de atenção aos nossos ouvintes aqui em relação a essa notícia que veio do Japão, acho que você estava ouvindo, que é o orçamento recorde de defesa. Isso não acontece só no Japão, aí na Europa também tem uma movimentação que não acontecia, né, há muito tempo. Minha avó é holandesa e o irmão dela mora na Holanda, e ele fala para ela que há uma preocupação muito grande que eles não tinham, né, então é um aumento de tensão também, um aumento de medo. Isso é por conta do que acontece no mundo inteiro? É uma coisa mais regional por conta da Rússia? O que você acha, Jamil? Olha, Jona, não é uma coisa. Bom, antes de mais nada, bom dia a todos. Espero que tenham tido um lindo almoço de Natal ontem. Olha, apesar desse clima de paz, de amor, de Natal, etc., como você está trazendo, as notícias não são positivas. E na questão militar, elas são extremamente preocupantes. Vou trazer aqui alguns números. Primeiro, a questão do Japão não é isolada. E não é nem isolada a questão europeia. Então vamos lá, vamos colocar no número global. Em 2024, porque claro, nós não temos ainda 2025 completo, mas em 2024 o mundo teve o maior orçamento militar da história. Da história. Quanto que é esse maior volume de gastos militares da história? Bom, chegou a 2 trilhões e 700 bilhões de dólares. Eu vou repetir porque eu não sei nem o que significa isso. 2 trilhões e 700 bilhões de dólares. Esse é um volume recorde de gastos militares no ano de 2024. Pior, 2025 tem tudo, como você colocou, Joana, a aumentar esse número. Agora, quais são os fatores que estão levando a essa alta impressionante? Primeiro, claro, a guerra na Ucrânia, sem dúvida nenhuma, ali os europeus extremamente preocupados, por exemplo, com o fato de que os russos não vão parar na Ucrânia. Outro dia, o próprio secretário-geral da OTAN disse: os próximos somos nós querendo dizer europeus, por sinal, ele é holandês, Mark Rutte foi o primeiro-ministro holandês, então há uma enorme preocupação na Europa de que chegou a hora, basicamente, da Europa se armar diante do risco russo. Não é o único caso. No Japão, qual é a preocupação? Claro, a China. A China que vem aumentando, por sua vez, o número de ogivas nucleares como ninguém tem feito nos últimos anos. Claro, os Estados Unidos ainda são os líderes absolutos em ogivas nucleares, mas em termos de aumento anual, quem está liderando é a China. Aí a gente vai para o Oriente Médio. O que tem no Oriente Médio? Tinha pelo menos Gaza, mas não só Gaza, uma preocupação generalizada em relação ao Irã, Arábia Saudita, etc., o próprio governo de Israel. Então nós temos ali também, de novo, um aumento sem precedentes na questão militar. E, claro, na América Latina, com tudo isso que está acontecendo, com o que nós estamos vendo. Então, 2024 já foi um ano recorde em gastos militares e tudo indica que 2025 será ainda maior. O que daria para fazer com 2 trilhões e 700 bilhões de dólares, Joana? Simplesmente erradicar a pobreza e a fome no mundo. No mundo, não num país, no mundo. Com um ano de gastos militares, o mundo poderia erradicar a fome, que é obviamente um sonho da própria história da humanidade. É sonho nosso, né? É sonho da população, dos líderes. Parece que pode até ser um sonho, mas não uma prioridade. Jamil, obrigada. A gente não tinha combinado isso, para vocês verem como o Jamil é afiadíssimo e sempre atualizado. Agora, falando então de Donald Trump, falando dos ataques na Nigéria, a gente trouxe essa realidade, a gente trouxe essa notícia aqui mais cedo. Eu queria te pedir para você contextualizar um pouco para as pessoas que não estão muito a par do que está acontecendo por lá, né? Então, Donald Trump justifica os ataques, dizendo que os cristãos estão sendo massacrados, perseguidos lá, e mais uma vez a gente tem aí uma atuação de Donald Trump, que nem na Venezuela, né? A gente pode traçar aí até um paralelo. Isso. Sem dúvida nenhuma. E aí eu acho que nós precisamos contextualizar também o dia que ele escolhe para fazer esses ataques. No dia de Natal. Né? Ele faz os ataques no dia 25 de dezembro, de uma forma muito, eu diria, organizada, manipulada, para dizer à sua própria base cristã nos Estados Unidos: olha só, eu estou defendendo
cristãos pelo mundo. Por quê? Porque o que ele alega é justamente que esses ataques foram contra bases de extremistas islâmicos que estão ameaçando cristãos na Nigéria. Esse assunto já vinha rolando há vários meses. Há vários meses, o próprio Trump, mas também a sua base mais radical, dizendo, olha, na Nigéria os cristãos estão sendo atacados, na Nigéria os cristãos estão sendo atacados e nós vamos responder. O governo da Nigéria por muitos meses disse, não, aqui de jeito nenhum, aqui quem manda somos nós. Até que, recentemente, o governo da Nigéria mudou a chave. Disse, não, nós estamos colaborando agora com o governo americano, etc. Ou seja, houve uma pressão impressionante por parte de Donald Trump sobre o governo da Nigéria, que não teve opção senão a de dizer, bom, então melhor a gente fazer isso junto do que ter basicamente um ataque externo de uma potência estrangeira no nosso território. Vamos dizer que nós também fizemos parte. Agora, o que há é justamente uma tentativa de Donald Trump de mostrar a sua base mais radical do cristianismo, porque nós temos aí na base trumpista uma ala cristã radical, eu diria ultraconservadora, que aplaude justamente esses ataques contra, supostamente, aqueles que estão violando os direitos dos cristãos na Nigéria. Então não é um ataque apenas em relação à situação na Nigéria, é uma tentativa de demonstração de Donald Trump de que ele está defendendo o cristianismo pelo mundo. Por isso, fazer esse ataque no dia 25 de dezembro não é por acaso. Realmente não é por acaso. E a gente falando disso me lembrou agora de outro assunto que a gente não é o mesmo assunto, mas que a gente falou amplamente aqui também, e é uma realidade que é desconhecida, até pela dificuldade que a gente tem de ter informações, mudando de assunto, que é um conflito no Sudão, né? Você estava falando sobre Donald Trump, então, querer demonstrar a preocupação dele, a atuação dele aí, salvando os cristãos no dia de Natal e tudo mais. A gente tem outros conflitos muito importantes, ali perto, relativamente perto, né? E você acha que existe o intuito de Donald Trump meter o bedelho, se meter, ou dar uma de salvador da pátria em tudo que é conflito em nível mundial, ou eles são escolhidos bem a dedo? Porque a gente tem ali esse conflito civil no Sudão, que é horrível, tenebroso, e que o mundo inteiro fecha os olhos para o que está acontecendo lá, da mesma forma que o mundo inteiro fechou os olhos para o que estava acontecendo em Ruanda, porque não havia, isso há 30 anos, né, mais de 30 anos, porque não havia um interesse naquela região. Então, Donald Trump, ele só se mete nas regiões onde tem um interesse bem explícito. Exatamente, Joana. Por isso que, nesse caso da Nigéria, eu não estou dizendo aqui que não haja ataques contra cristãos na Nigéria, claro, isso é uma preocupação, sem dúvida nenhuma, mas não é, vamos dizer assim, um lugar exclusivo dos ataques, nem contra os cristãos, nem contra a população civil aí de qualquer tipo de religião, né? Em outros países ali do lado da Nigéria, a situação também é muito grave. Eu estou dizendo de ataques entre diferentes grupos, inclusive contra muçulmanos, nessas próprias regiões. Mas aí, claro, não convém, não é exatamente um país prioritário, não é uma situação prioritária. A Nigéria, vamos lembrar, tem muito petróleo, tudo isso fazendo parte de eu diria, de um cálculo político. Se essa fosse a realidade, por que não agir em outras regiões? Porque, claro, como você colocou, esses ataques, eles não têm a salvação da população civil como o seu objetivo, e senão cálculos estratégicos que não são exatamente os cálculos da população civil. Por isso, quando você cita o Sudão, é um caso muito explícito, um caso absolutamente dramático, mas que ali não tem ninguém, e aí não é só o governo americano, não tem ninguém agindo para proteger a população civil do Sudão. É um ataque, no caso da Nigéria, eu diria, o primeiro ataque militar americano em terras africanas desde o começo do governo Trump. É uma sinalização importante. Vamos ver o que vai acontecer nos próximos dias, se novos ataques acontecerão, ou se é só um ataque de Natal para dizer ao mundo, eu sou o protetor dos cristãos pelo mundo. Tudo isso ainda vamos entender, mas você tem toda a razão. A prioridade não é salvar civis. Se essa fosse prioridade, ele estaria agindo em outros lugares do mundo com situações ainda piores. Não, essa não é a prioridade.